Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de cálculo de várias variáveis, tá? Onde nós iremos tá discutindo então as EDOs de segunda ordem, tá? Então a gente vai começar esse assunto nessa pré-aula 11, tá? Falando do que são EDOs de segunda ordem, olhar alguns casos, né? No caso, caso homogêneo, tá? Dessas equações lineares de segunda ordem. E posteriormente, no nosso momento síncrono, a gente vai falar das não homogêneas e como a gente pode estar solucionando, tá? Então, o que se trata uma equação linear, né, de segunda ordem, tá, gente? A gente vai fazer uma distinção, porque a nossa disciplina ela não vai chegar a aprofundar, né, infelizmente, essas equações para os casos onde que nós tenhamos coeficientes variáveis, né? O que são os coeficientes variáveis, tá? Uma equação linear, né, de primeira ordem, então ela é de segunda ordem, ela é formada pela derivada de segunda ordem de uma função y, tá? Pela derivada de primeira ordem e pela derivada pela função y em si, tá? Os coeficientes são as funções de variável x que multiplicam cada uma dessas expressões, tá? Então, P de x é a função de variável x, uma função contínua, que multiplica a derivada de segunda. A Q de x é uma função de variável x que multiplica a derivada de primeira. A R de x é uma função que multiplica a função y, tá? E a G de x é uma função de variável x que é a nossa igualdade, né? A nossa função independente, né? Ela independe da função y e suas derivadas, tá? Então note que não vai apresentar y vezes y, ou y vezes a derivada, seno de y, nenhuma relação desse tipo, então ela fica sendo considerada linear, tá? Porém, né, nós vamos acabar abordando na nossa disciplina apenas as que apresentam coeficientes constantes, tá? Então, P de x, Q de x, R de x e G de x serão valores constantes. São funções de variável x, porém, são valores constantes. Senão a gente precisa de algumas outras equações, como a equação de Bernoulli, para solucionar esses problemas, né? E veremos algumas aplicações que nós temos dentro da elétrica, dentro da física, né? Em algumas outras situações mais, tá? Mas normalmente elas apresentam então este formato que está sendo apresentado para nós, tá? Então, né, vamos nos pautar neste momento para as equações diferenciais lineares de segunda ordem, que são ditas homogêneas, tá? Essas funções, né, ou equações lineares que são ditas homogêneas, é a nossa função g de x, ou seja, a nossa função independente, né? Ela vai ser igual a zero, muito parecido com a questão dos sistemas lineares, né? Equações lineares onde o termo independente é zero, por isso que ela recebe o nome de homogêneo, tá? E a gente consegue calcular de uma forma, né, um pouco mais simples, né? Não tão intuitiva como as de primeira ordem, mas a gente consegue estar resolvendo essas equações de uma forma um pouco mais simples para quando as nossas funções P, Q e R elas também forem funções constantes, tá? Sendo uma condição que a função P de x, que multiplica a nossa derivada de segunda ordem, ela tem que ser diferente de zero, porque senão a gente cai no caso de uma EDO de primeira ordem, tá? Só fazendo essa ressalva então, tá? Ou seja, a nossa EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes, ela pode ser descrita da seguinte forma: A vezes derivada de segunda ordem, mais B vezes derivada de primeira ordem, mais C vezes a função vai ser igual a zero, tá? Então a gente chega neste modelo onde A, B e C então, são valores constantes e o A obrigatoriamente é diferente de zero, tá? E para conseguir determinar essa solução, a gente utiliza uma equação auxiliar, tá? Nesta equação auxiliar, a gente vai estar tomando alguns parâmetros de referência. Quais são esses parâmetros, tá? A derivada de segunda ordem, y duas linhas,
ela vai ser igual a um lambda ao quadrado, um parâmetro lambda elevado ao quadrado, tá? A derivada de primeira ordem vai ser dada pelo parâmetro lambda e a função y vai ser dada igual a 1, tá? Assim a gente consegue montar, através da IDO de segunda ordem, tá? De coeficientes constantes, uma função do segundo grau, tá? Ou uma equação do segundo grau, né? Então, A vezes lambda ao quadrado mais B vezes lambda mais C igual a zero. E essa equação auxiliar, ela vai nos fornecer os formatos da solução da nossa EDO, tá? Então, a gente vai resolver a equação auxiliar e com as soluções dela gerar a solução geral ou solução homogênea da nossa EDO, tá? Desse parâmetro, né, como se trata de uma equação do segundo grau, a gente tem três possibilidades, né? São três casos. O primeiro caso é quando eu tenho a solução da minha equação do segundo grau, ela são dois valores reais e distintos, né? Então, lambda são dois valores distintos e reais, tá? Isso acontece quando delta é maior que zero. A gente tem um segundo caso, que é quando delta é igual a zero, que a nossa equação auxiliar, ela vai ter duas raízes, mas as duas raízes reais são iguais, são idênticas. Normalmente a gente fala que ela apresenta apenas uma solução, tá? E temos o terceiro caso, que é o caso da equação do segundo grau apresentar o delta negativo, né? Que a gente cai na raiz de um número negativo e a solução dessa equação ela está no âmbito dos números complexos. Tá? Então a gente tem esses três casos. Então o primeiro caso, que é o caso delta maior que zero, nós vamos ter duas raízes, lambda 1 e lambda 2, tá? Que são fornecidas pela solução da equação auxiliar, certo? E então a solução da nossa EDO de segunda ordem homogênea, ela vai ser descrita por y igual a uma constante 1 vezes e elevado a lambda 1 vezes x mais C2 vezes e elevado a lambda 2 vezes x. Tá? Então a gente apresenta esse modelo. Então note que nós não vamos estar aplicando integrais. A gente vai estar utilizando a equação auxiliar para determinar essa nossa solução geral. Tá? No segundo caso, se então a nossa equação auxiliar ela tem apenas uma raiz real, né, no caso apenas lambda, que é quando delta é igual a zero, a nossa solução geral vai ser dada por y igual a C1 vezes z elevado a lambda vezes x, mais C2 vezes x vezes z elevado a lambda vezes x. Tá? Então você note que ela vai apresentar uma multiplicação por x na constante 2, tá? E a exponencial, de forma a diferenciar essas duas. Né? Note que é muito parecido o primeiro caso com o segundo. Né? O primeiro caso não vai ter a multiplicação pela variável x, porque você tem dois lambdas diferentes, o 1 e o 2. Tá? Para um lambda só, a gente aplica esse fator de correção, que é a própria variável x. Tá? E o terceiro caso é que se a nossa equação auxiliar apresentar solução no âmbito dos números complexos, ou seja, lambda 1 é igual a 1 alfa mais beta vezes i, onde i é um número complexo, é a raiz quadrada de menos 1, tá? E um lambda 2, que é alfa menos um beta vezes o número complexo, que é a raiz quadrada de menos 1, né? Então a nossa solução geral da nossa equação diferencial de segunda ordem, ela vai ser dada por essa expressão que provém da forma trigonométrica do número complexo. Tá? Então ela vai ser dada por e elevado a alfa x, onde alfa é a parte real do número complexo. O número complexo é formado por duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Né? Então a parte real vezes x, vezes C1 vezes o cosseno de beta vezes x, onde que beta é a parte imaginária, né? É o coeficiente que multiplica o número imaginário, tá? Mais C2 vezes o seno de beta x. Tá? Então ele não vai estar trabalhando com a questão de se é positivo ou negativo, ele vai usar diretamente o valor de beta. Tá? Então vamos aqui para um primeiro exemplo. Tá?
nós temos então a equação diferencial de segunda ordem y duas linhas mais y' menos 6y igual a zero. A gente vai escrever a equação auxiliar. A equação auxiliar é lambda ao quadrado mais lambda menos 6 igual a zero. Tá? Vou resolver essa equação do segundo grau, no qual o nosso delta vai ser então 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então a gente vai ter aqui que o nosso delta vai ser 25. Tá? Então delta maior que zero, teremos duas soluções para essa equação auxiliar. Tá? E os nossos valores de lambda serão menos o b, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, que a raiz é 5, dividido por 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1, que é 2. E nós teremos os dois valores de lambda, lambda 1 e lambda 2. Tá? O lambda 1 ele vai ser, então, menos 1 mais 5, que são 4, dividido por 2, são 2. E o lambda 2 vai ser menos 1 menos 5, que são menos 6, dividido por 2, então que são menos 3. Tá? Tenho os dois valores de lambda, posso, então, escrever a solução geral da nossa equação diferencial de segunda ordem, sendo y igual a C1, lembrando que este é o primeiro caso, e no primeiro caso, C1 vezes e elevado a lambda x, mais C2 vezes e elevado a lambda 2 vezes x. Tá? Então, C1 vezes e elevado a 2x, mais a constante 2 vezes e elevado a menos 3x. Temos aqui, então, a solução geral. Note que a nossa solução geral ela fica condicionada a duas constantes, constante C1 e constante C2, que depois ali a gente vai ver problemas de valor inicial e a gente vai calcular o valor dessas constantes. Tá? Posso também utilizar, tá, gente, em lugar de C1 e C2, podemos usar A e B para representar essas constantes. Né? A letra em si é indiferente. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui. Eu volto no próximo trazendo mais exemplos de equações diferenciais de segunda ordem do caso homogêneo. Até daqui a pouco.